E olha aí, fiel torcida corintiana, muita notícia do Timão nesta terça-feira, hein? E tem novo capítulo na novela Gabigol. Será que dessa vez ele vai vir? Estão próximo de um acerto, hein? Houve um contato com o empresário do jogador, tem notícia exclusiva aqui no canal. Mas será que vale a pena contratar o Gabigol, fiel? Vocês contratariam? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês e vamos ver agora, né? Todas as notícias do Corinthians desta terça-feira. Tem os bastidores do sorteio da Sul-Americana. Tem os amistosos que o Corinthians está marcando e muita coisa bacana pra você nesse vídeo. Então fica até o final pra você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva, o Samir Carvalho e o Cereto atualizando pra gente todas as novidades do Timão, hein? O Gabigol tá próximo do Timão? Olha aí, confere no vídeo, tem notícia exclusiva, hein, fiel? Olha só. Primeiro, só para situar você na situação, o Gabigol, hoje, ele não renovou ainda com o Flamengo, não deve renovar, tá numa luta lá com o Flamengo, a gente sabe disso. Eu já trouxe com exclusividade que o Corinthians estava monitorando o jogador, tá bem de perto, acompanhando toda a situação, e trouxe para vocês também que o Corinthians tem vontade e intenção de contratar o Gabigol, mas pagando apenas salários e, claro, vai ter que pagar luvas, não tem jeito. O Corinthians não quer pagar nada para o Flamengo pela liberação do Gabigol, tá? Já não ia pagar da outra vez, imagine agora que o contrato vai chegando mais perto do fim, né? O Gabigol na metade do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, o Corinthians está na parada. Conversei com uma fonte, depois inclusive dessa informação do Neto, e ela me disse o seguinte: Samir, estamos acompanhando de perto toda a situação dele com o Flamengo, tá? Mas não existe a negociação aberta. Se o Corinthians, se o jogador não renovar lá e ficar decidido que não vai renovar, o Corinthians, eu acredito que vai ser o primeiro a enviar uma proposta. E aí vem a informação exclusiva que eu soltei a vinheta. Depois daquele imbróglio, aquele problema que teve, né, do procurador, o agente, né, do Gabigol, né, respondendo, né, contrariando a diretoria do Corinthians, dizendo que não houve, né, negociações na época. O Júnior Pedroso, né, rebateu, não abrimos negociação, enfim, depois o Augusto deu uma resposta, depois a situação foi acalmada. Eu quero dizer o seguinte para vocês: essa situação já foi contornada, houve um contato da cúpula corintiana com o Júnior Pedroso, tá? Para, enfim, colocar aí, né, panos quentes nessa situação, tá? Para colocar panos quentes. Então, eu não sei dizer para vocês quando foi esse contato, mas fiquei sabendo hoje que ocorreu. Então, houve o contato, eles se acertaram, tá? E as portas estão abertas para qualquer negociação. Repito, tá? O Corinthians não enviou proposta e creio que nem negociação há aberta, mas o Corinthians já deixou claro que tem intenção, sim, contratá-lo caso ele não renove com o Flamengo. Se ficar confirmado que ele não vai renovar o seu contrato com o Flamengo, o Corinthians vai para cima, com certeza, como eu já havia dito. E a informação nova, o exclusivo de hoje, é essa informação que eu acho importante. A situação estava estremecida entre o Júnior Pedroso e a diretoria do Corinthians. Não está mais, tá? Isso dá para, né, já foi contornado. Houve uma ligação que partiu do Corinthians para o Júnior Pedroso para amenizar toda essa situação. Então, por isso também que eu já havia informado vocês outra vez, né, que o presidente Augusto Melo e todos os dirigentes corintianos estavam muito cautelosos em falar de Gabigol. E quando eu fui naquele café com o Augusto Melo e os influenciadores, o Augusto falou: não quero falar daquela confusão que teve lá, aquela, né, enfim, aquele bate-boca na mídia, que isso aí já foi contornado, a gente não quer criar polêmica mais com isso. Eu senti realmente que ele não queria, né, criar nenhum tipo de polêmica mais com o Júnior Pedroso. E aí eu entendi, né? Houve o contato agora da diretoria do Corinthians com o agente do Gabigol para que as coisas fossem esclarecidas. Tá tudo bem, tá? Portas abertas para chegar uma proposta e vai depender, é claro, se o Gabigol vai renovar ou não com o Flamengo. Mas, gente, para aqueles que virou novela e não gostam do assunto, é a realidade. O Corinthians quer muito o Gabigol. Não tem negociação, mas quer muito. E quando ficar decidido que ele não vai renovar, o Corinthians vai chegar com proposta
para tentar o camisa 10 do Flamengo, você pode ter certeza, e já está, né? Já conversou com a gente aqui, já resolveu um probleminha, e agora são outras questões e aguardar para a gente ver o que vai acontecer. Deixa o seu... O assunto é Gabigol. O Neto disse o seguinte, hoje no programa Os Donos da Bola, na TV Bandeirantes, ele disse que o Corinthians está buscando a contratação de 2 jogadores, né? Que antes de contratar o Gabigol, o Corinthians vai tentar a contratação de 2 jogadores. Quer ver? Eu vou abrir aspas aqui para o Neto, dizendo exatamente o que ele disse. Antes do Gabigol, né? Segundo o Neto, o Corinthians negocia com mais 2 jogadores para reforçar o elenco na atual temporada, além de ter um planejamento montado para contratar o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, antes do Gabigol, vão vir 2 jogadores, disse o Neto. Bons jogadores, para que o elenco possa se fortalecer com o Antônio Oliveira. Nas reuniões que estão tendo, tem 2 jogadores que já estão conversando. O Gabigol é para a sequência, com a estrutura de grana, salários, luvas, tempo de contrato, e aí brigar para trazer o Gabigol para o Corinthians, revelou o Neto. Segundo o craque Neto, o apresentador do programa Os Donos da Bola na TV Bandeirantes, os alvos do Corinthians seriam um volante e um meio-campista mais adiantado. Ele disse, inclusive, que o segundo volante é um craque, para reforçar justamente o setor mais afetado pelas saídas entre o fim do ano passado e começo de 2024. Mas o Neto não declarou se os jogadores chegariam ainda neste início de temporada ou no meio do ano. Importante destacar que a janela do Brasil para transferências internacionais está fechada. Então, apenas jogadores que estão disputando ou disputaram os campeonatos estaduais poderiam ser contratados numa janela especial da CBF do dia 1º ao dia 19 de abril. Depois, o mercado será reaberto só no dia 10 de julho. O Antônio Oliveira ainda não veio a público falar que quer reforços, né? Ele vive elogiando os seus jogadores, vive dizendo que está satisfeito com o elenco que ele tem em mãos, e o Augusto Melo, ontem, lá em Luque, no Paraguai, no sorteio da Copa Sul-Americana, ele disse que o Corinthians encerrou a fase de contratações, pelo menos no momento, né? Que agora é a hora do Corinthians entrosar os jogadores. O Corinthians contratou 11 jogadores para esta temporada. 11 jogadores. Agora, a verdade é que o Corinthians vai desconversar sobre esta informação do Neto, não vai admitir, mas o Corinthians tem sim interesse no Gabigol. E sei, gente, que vai ter muita gente que vai dizer, mas a novela, de novo essa história, Gabigol outra vez. O Corinthians tem interesse no Gabigol. E a cada dia que passa, que o Gabigol não é aproveitado lá no Flamengo, aumenta o interesse no Corinthians, né? Por quê? Porque o contrato do Gabigol com o Flamengo termina no final do ano. E o Corinthians poderia, e o Gabigol poderia assinar um contrato com o Corinthians no meio do ano e sair no final do ano sem que o Flamengo ganhe um tostão. Aliás, o interesse do Corinthians é esse, é oferecer um alto salário para o Gabigol, um salário top para o Gabigol, mas o Corinthians não quer pagar nada pela transferência do jogador ao Flamengo, né? Porque o Corinthians entende que o Gabigol no meio do ano vai poder assinar o pré-contrato, então não teria sentido o Corinthians pagar alguma coisa, algum dinheiro de direitos econômicos de transferência do jogador ao Flamengo. Então é isso, neste momento tem o Corinthians interessado demais no Gabigol e tem o Gabigol sendo jogado para escanteio no Flamengo. Cada dia que passa, o Gabigol não é aproveitado no Flamengo pelo técnico Tite e aumenta a informação de que o Corinthians quer a contratação do Gabigol. Só que a informação do Neto é que, além do Gabigol, o Corinthians tem interesse em mais 2 jogadores. Seria um volante e um segundo volante, que já estariam conversando com a equipe do Corinthians. Do lado do Corinthians, as informações não são confirmadas. O Corinthians não confirma essas negociações. Amistosos. Na sexta-feira, o Corinthians vai jogar um amistoso contra o Santos, na Vila Belmiro. Vai ser um amistoso contra o Santos lá na Vila. Jogo treino, na verdade, né? Porque com portões fechados, não terá a presença da torcida, não terá sequer o fardamento.
oficial, né? Os jogadores não vão jogar com uniforme. Então, é um jogo-treino envolvendo o Santos e também a equipe do Corinthians. O Corinthians que tenta ainda um jogo-treino contra uma equipe do exterior ou um amistoso contra uma equipe do exterior e tenta também um amistoso, está fechando um amistoso contra o Cascavel do Paraná. Esse jogo contra o Cascavel do Paraná ainda não tem data marcada para acontecer. Notícias do Departamento Médico do Corinthians. O Coronado está se recuperando bem de uma contusão muscular. Está praticamente, já trabalhou com o fisioterapeuta do Corinthians, já foi a campo trabalhando com o fisioterapeuta do Corinthians. Então o Coronado já está em fase final de recuperação da sua contusão. Não sei se vai jogar contra o Santos, não sei se terá condições de jogar contra o Santos, talvez não tenha condições de jogar contra o Santos ainda, mas ele já foi a campo para treinar com os demais jogadores. O Palácios também está em fase final de recuperação de artroscopia, de uma artroscopia no joelho. O Palácios é bem possível que já jogue contra o Santos, mas já está em fase final, já está treinando com grupo, já está treinando com bola o Palácios. O Maicon, esse está com uma lesão muscular, deve ficar de fora pelo menos 15 dias afastado em tratamento. Né? O Maicon sentiu uma contusão muscular, a mesma contusão muscular que teve o Palácios, e vai ficar pelo menos 15 dias de fora em tratamento. Com isso, o Breno Bidon deve ganhar mais espaço no time do Corinthians. O Breno Bidon, das categorias de base do Timão, deve ganhar cada vez mais espaço no time do Corinthians. Jogou na última partida. Ele que foi eleito o melhor jogador do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogou na última partida do Corinthians pela Copa do Brasil contra o São Bernardo. Foi escolhido pelo técnico Antônio Oliveira e deve ser escolhido mais uma vez para continuar atuando com a camisa do Corinthians. Bom, e olha aí, fiel, mais uma vez essa história de Gabigol no Corinthians, fiel. Dessa vez, o Corinthians aí voltou a olhar pro Gabigol, fez a pazes com os dirigentes do jogador, né? E o Corinthians pretende sim fazer uma proposta para o jogador caso o Gabigol realmente não continue, não renove o contrato com o Flamengo. A intenção do Corinthians é esperar acabar o Carioca, sentar com o jogador ou com o staff do jogador para então aí sacramentar uma proposta para ele chegar já na metade do ano, fiel. Mas que novela absurda, hein? De novo, esse papo do Gabigol. Quem deu a informação hoje causou um reboliço aí nas redes sociais foi o craque Neto. Que o Neto falou que o Corinthians ainda tem interesse no Gabigol, está conversando. E antes do Gabigol, o Corinthians aí tem 2 reforços na mesa, hein? Um volante e um meio-campista. Quem será esses 2 jogadores que o Corinthians está negociando para aí chegar antes do Gabigol, hein? O Neto frisou no seu programa hoje, Donos da Bola, que os jogadores iam chegar antes mesmo do Gabigol ser contratado, fiel. E aí, fiel, aquela mesma pergunta de sempre. Vale a pena contratar o Gabigol? Deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha. Mas essa novela aí, meu Deus, parece que não tem fim, né? Toda semana tem um burburinho sobre o Gabigol envolvido e a informação a gente tem que trazer pra vocês. Mas é isso, o Corinthians aí fez as pazes, né, com o staff do Gabigol. E o Gabigol aí, se ele não renovar com o Flamengo, está na pauta corintiana. O Corinthians deve fazer uma proposta para ele ser jogador do Timão. Vale a pena a contratação do Gabigol? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!